O Ministério da Saúde concede, agora as autoridades da saúde concedem uma entrevista coletiva. O Ministério divulgou o mais recente balanço e os principais dados são esses: 1.328 mortes, eram 1.223 no domingo, esse aumento é de 9%. 23.430 casos confirmados, eram 22.169 ontem, esse aumento é de 6%. O estado de São Paulo tem 608 mortes e 8.895 casos confirmados, segundo o mapa que eu observo. Tanto no sábado como no domingo, o número de novos óbitos ficou abaixo de 100. Em relação aos casos confirmados, depois de São Paulo, aparecem aqui na sequência o Rio de Janeiro, o Ceará e o Amazonas, e na sequência, por último, Pernambuco. O estado do Tocantins é o único que ainda não registrou mortes em decorrência do coronavírus. Para comentar então os números de óbitos e também de casos confirmados, eu começo essa rodada com você, Augusto. Eu queria comentar daqui a pouco, Silvio, porque eu estou fazendo umas contas aqui que são fundamentais para tratar de um número que tem sido esquecido, que é o de recuperados. Então, te peço para começar com o Zé Maria para eu poder saber como é que estão os números hoje. Tudo bem? Perfeito. O líder da bancada dos Pingos nos passa a palavra para o Zé Maria. Diga lá, Zé. Olha, Silvio, houve realmente um aumento muito grande na última semana, mais do que dobrou, e hoje é 6%, a indicação é de que está mesmo estabilizando. O presidente Jair Bolsonaro disse, numa conversa recente com religiosos, o seguinte, de que o vírus está indo embora. O presidente da República tem informações precisas, né? Tanto do Ministério da Saúde, como também de informações, inclusive, do Gabinete de Segurança Institucional. Para comprovar o que está realmente acontecendo no Brasil, um raio-x, seria necessário um teste em massa. Impossível, né? Fazer um teste em 210 milhões de brasileiros. Isto é impossível. E mais ainda, se houver um teste hoje, é um quadro. Um teste na semana que vem seria outro quadro, né? Então é muito complicado. Mas existem técnicas, assim como pesquisa, através de pesquisa, se sabe tecnicamente, né, de como está a opinião geral sobre qualquer assunto. Como é que se faz isso? Por amostragem. Então, através de amostragem, o governo fez e faz testes e ali define mais ou menos situações. Para o ministro da Saúde, esse crescimento aí, ele vai até atingir o máximo no meio do mês que vem, ali para o dia 15 de maio. Aí, a partir daí, ele entra no chamado platô, continua alto, né? É quando as UTIs estarão, segundo projeções do Ministério, cheias, e aí vai nesse platô até junho, quando cai, né? Então, este é o quadro desenhado e é isto que está acontecendo. Mas não é porque alguém adivinhou, ou esses cavaleiros do Apocalipse, que todos os dias sentam nessa mesa com essas jaquetas azuis, dizendo que tantas pessoas vão morrer no país. Isso está provocando pânico, isso está provocando caos no país, né? Já existem pessoas dizendo que o mal psicológico que isso está fazendo é muito maior, inclusive, do que a própria pandemia. Olha, é preciso sim tomar cuidado. É preciso distanciamento social, higiene, lavar as mãos, uso do álcool em gel, o álcool 70. É preciso sim, é preciso isolar os vulneráveis, os que têm mais de 70 anos, pessoas que têm doenças e tal, é preciso. Mas hoje o ex-ministro Osmar Terra mostrou claramente que para a classe média, com a geladeira abarrotada, essa quarentena está boa, está indo em frente, né? Mas para quem tem que sair todos os dias com o suor do rosto, trazer comida para casa, a coisa fica muito complicada e essa quarentena não existe. É assim que anda. Então, esse quadro de hoje mostra que não é tão absurdo o aumento, mas que está aumentando. Todos os dias está, sim, ainda subindo o grau de infectados e de mortes também. É isso. Agora sim, Augusto, volto com você. Olha só, já está mais do que provado que os números das previsões catastróficas não serão
confirmadas, né? Já começam a ser derrubadas uma a uma. E como disse o Zé, está na hora de intensificar o número de testes para que a gente tenha o quadro real da epidemia. Eu pedi a um amigo meu, o repórter Arthur Piva, que fizesse um levantamento que investigasse essa história dos recuperados. Vamos lá. No momento, os dados oficiais indicam o seguinte: no mundo, já foram registrados já estão contabilizados 442.323 recuperados. Olhem só, quase 450 mil, quase 500 mil. Isso significa 23% sobre o total índice de recuperados, 23%. No Brasil, neste momento, o número de recuperados continua estacionado há uns 5 dias em 173. Repito, 173 eu conheço, Zé Maria conhece, Silvio conhece. É só perguntar, a gente conta aqui direitinho, chegamos lá, não tem dúvida. Então, número absurdo. Pois bem, o que é que fez o Arthur Piva? Ele pegou um quadro de 15 dias, ele registrou o seguinte: há 15 dias, o número de casos no Brasil aqui é 3.903. Morreram nesses 15 dias 2.680. O total de óbitos 1.223. Certo? Diferença entre os casos confirmados há mais de 15 dias, quem não morreu está recuperado, e o total de óbitos 2.680. Que tal? De 173 para 2.680, são números. É um cálculo científico que fez o Arthur Piva. E aí, que fim levaram esses 2.680? Não morreram, evidentemente, porque essas estatísticas, quando tratam de morte, são muito precisas. Quando tratam de recuperados, de recuperação, aí a opção preferencial pela má notícia faz com que ninguém pergunte por esses 173 que não sobem. 173 casos só. Então, nós estamos lidando com números que requerem, no mínimo, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, porque o Brasil agradece as boas notícias. Más notícias não faltam, não precisa acrescentar a essas a falsa má notícia. Então é o seguinte: quantos estão recuperados? 0,7% aqui no Brasil? Então vai morrer meio mundo. Só que o número de óbitos não confirma isso. Então está apresentado o gráfico, está à disposição das autoridades e todas as autoridades estão convidadas a responder, a ajudar a encontrar essa resposta. E todos os jornalistas que comparecem a essas entrevistas coletivas estão convidados a fazer essa gentileza com os brasileiros que devem ser informados por eles. Perguntem por que isso acontece. Perguntem pelo número de recuperados. A tragédia não vai alcançar os números que foram previstos pelos profetas do Apocalipse. Isso está provado. Agora nós precisamos ver, sem nenhum tipo de ufanismo, ninguém pode ser ufanista numa tragédia, evidentemente, mas com realismo, nós temos que saber o que é que está acontecendo, até para poder julgar a correção ou não das medidas adotadas pelas autoridades.